Noite, paz. Hoje a gente tem tempo de estudo. Tema, tema chama muito a minha atenção sobre a zona de conforto. O título que eu dei hoje é sobre a zona de desconforto. E muitas vezes a gente se acostuma com a situação que nós vivemos, com a maneira como a gente vive, o que acontece com a gente passa a ser comum e a gente não entende então o motivo da mudança, o porquê da mudança. Então, baseado na história de Moisés, do povo de Israel, eu quero compartilhar essa mensagem com você. A gente começar a ter tempo de elemento da palavra, quero convidar você a ficar num lugar confortável. Chame essa pessoa para participar junto desse momento. E estiver com televisão ligada, rádio ligada, essas coisas que você possa então desligar para que você fique 100% focado em aprender a palavra de Deus. Quero convidar você também para um tempo de oração. Senhor nosso Deus, obrigado por a noite que o Senhor nos dá. Temos a possibilidade de usar a tecnologia para nos congregarmos. A gente pode compartilhar a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida de cada um que está assistindo, nas nossas famílias, nossas casas. Obrigado porque o Senhor é quem nos sustenta em todo momento. Pai querido, antes de mais nada, nós queremos declarar que o Senhor é o... Foi por causa do que Jesus fez luz por nós. Acesso a Ti. Muito grato. Mas a gente também sabe que existe alguma coisa que pode nos separar do Senhor, é o pecado em nossa vida. Isso nesse momento nós queremos pedir que o Espírito Santo revele do nosso coração tudo aquilo que possa ter entristecido o Senhor. Nós queremos colocar isso, queremos viver o arrependimento. Confiamos, Deus, porque a Tua palavra nos... Quando nós confessamos a Ti os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo, nos perdoa os pecados, livra de toda injustiça. Em nome de Jesus. Queridos, eu quero convidar vocês a abrirem a sua Bíblia no livro de Salmos. Eu falei a respeito de Moisés, o povo do Egito. Talvez você tenha pensado que eu estava falando do livro do Êxodo. Mas não, a gente vai falar em Salmos, no capítulo 105. A gente vai ler alguns versículos. A gente vai ler do versículo 1 ao 6, do 23 ao 26 e o versículo 45. Ok? Minha Bíblia é a versão Almeida atualizada. Diz assim: Deem graças ao Senhor e invoquem o seu nome. Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre seu coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos seus juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Versículo 23. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Deus lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido, para que guardassem os preceitos e lhe observassem as leis.
45. Amém. É interessante a gente pensar nessa questão de zona de conforto, porque, querendo ou não, o contexto no qual essa relato de Davi aparece é baseado na experiência que o povo de Israel, né, as 12 tribos de Jacó, estavam vivendo enquanto eles estavam no Egito. Você lembra, né, que José foi para o Egito, depois levou os seus 11 irmãos com suas famílias e o faraó deu então uma região no Egito para que o povo hebreu se estabelecesse. E esse povo então cresceu e a história depois você conhece, né? Se tornou numeroso, aquele faraó havia morrido já e aquele que ficou no lugar dele, a partir de conselhos que ele teve da corte, achou por bem escravizar, forçar, trabalhos forçados, aquele povo hebreu, com medo de que eles viessem a fazer uma revolta contra o povo egípcio. E assim acabando de tomar o país todo. Então, o que acontece aqui é que Moisés, ele havia saído do Egito, lembre que ele viveu durante 40 anos como filho de Faraó, e aí ele acabou matando um egípcio e fugiu por conta disso. Ele foi para o monte, para uma terra distante ali, ele veio a casar e passou a trabalhar para o seu sogro. E 40 anos depois de que ele já estava trabalhando, então, na verdade, ele estava no seu 79º ano de vida, foi quando Deus apareceu a ele numa sarça ardente. E o resto da história você conhece, né? A sarça ardente, Moisés tira a sandália, vai no povo, fala Faraó, 10 pragas, o povo sai do Egito. Ok. Então, para muitas pessoas, a mudança não é uma coisa óbvia. E algumas mudanças na minha vida não foram óbvias. E eu também digo para você que se você acha que além de ser óbvio não é fácil, eu tenho que concordar com você. Mudanças nem sempre são fáceis, mas elas acontecem e às vezes elas são necessárias. Agora, a mudança, ela sempre acarreta em um processo de deixar algo para trás para alcançar algo de novo. Então, em cima disso, o texto de hoje ele nos dá indicações de como que a gente pode trabalhar isso. Davi faz um chamamento para todo o povo de Israel para que eles espalhem as notícias do livramento que Deus tem dado a esse povo. Mas que livramento especificamente é esse? Então, talvez se você for agora relembrar quais foram as notícias que você espalhou a respeito do que Deus tem feito na tua vida. Você já pensou nisso? Esse capítulo 105 de Salmos, ele não é simplesmente o que está acontecendo hoje na tua vida em que você vê a mão de Deus. Mas muito mais do que isso é o que aconteceu por trás e no passado para que você tivesse hoje nessa condição espiritual que você está, ou na condição física, na condição de saúde, na condição financeira, na condição emocional que você está. Não é simplesmente os últimos fatos, mas o contexto geral. Então, a resposta para essa pergunta que eu estou te fazendo, ela revela algo muito importante. E o que ela revela? Ela revela a profundidade da nossa fé. Se você começa a citar somente o que aconteceu nas últimas 24 horas, 48 horas, última semana, último mês, quem sabe último ano,
você está vivendo muito no presente. E eu não estou dizendo que é para você ficar lembrando o passado, não, mas é para você ter consciência de quais fatos do passado te trouxeram onde você está hoje. É isso que Davi está falando. Olha, Davi aqui, ele era o rei de Israel. Israel já era uma nação, não era mais um povo. Então, esse povo, essas pessoas a quem Davi está se dirigindo, são descendentes daqueles filhos de Jacó que estavam servos no Egito, que saíram ao, ao comando de Moisés, que peregrinaram durante 40 anos no deserto, que junto com Josué conquistaram Canaã e depois tiveram todos aqueles juízes e os profetas, e aí eles pediram um rei, veio Saul, depois Davi, é esse momento que está aí agora. Então, por mais que seja mais fácil para a gente falar o que acontece recentemente, é importante a gente saber e crer e proclamar os fundamentos daquilo que nós professamos, aquilo que nós confessamos. Então, não é uma experiência vivida por outras pessoas, mas por mais que elas tenham sido vividas por aquelas pessoas, mas elas fazem parte da nossa herança de fé. Entendeu? Então, o que a história do povo hebreu tem a ver comigo? O que a história do povo hebreu tem a ver com você? Então, para a gente discorrer nesse assunto, eu vou levantar 5 pontos que eu quero ir a fundo nessa verdade. É uma verdade que cada um de nós vive a respeito do povo hebreu e do êxodo desse povo do Egito. Então, o primeiro ponto é começar por uma autoanálise. Em Salmo 26, versículo 2, a gente lê assim: Faça um exame completo da minha vida e prova-me, ó Senhor. Examina cuidadosamente os meus desejos e os meus pensamentos. Então, não é novidade para vocês que eu gosto de direcionar as mensagens tendo como base sugestões contidas no calendário litúrgico, certo? Isso por quê? Porque eu acredito realmente que existe eficiência nesse método. Porque ele dá uma segurança para mim de que num período de 4 anos eu consigo passar todos os pontos importantes e fundamentais para a nossa fé para a comunidade. Agora, tendo isso em mente, você deve perceber também que existe sempre uma relação entre aquilo que nós lemos na palavra com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Isso não é por acaso. Isso é porque o Espírito Santo está trabalhando na tua e na minha vida. E a lição que Deus quer nos ensinar nesse momento leva em consideração tudo o que aconteceu na nossa vida até o dia de hoje, como também existe a sabedoria de Deus que ela é vivificada na palavra quando você lê. E essa coisa viva faz sentido para a gente por causa da ação do Espírito Santo na tua e na minha vida. Entende? Então, se nós lemos esse Salmo 26, o versículo 2 especificamente, o pedido de Davi é para que Deus sonde todo o seu interior, examinando desejos e pensamentos. O que isso quer dizer para a gente? A gente precisa ser honesto conosco mesmo, sabe? Porque não adianta você falar da boca para fora, Deus, sonda-me, me conhece, quer cantar a música que tem essas palavras como profes, mas se não for verdade o que você realmente quer, e isso não é verdade o que você quer, que Deus sonde seu interior, que Ele esquadrinhe os teus pensamentos,
Então, ao invés de você receber um conforto, sabendo que Deus está cuidando de você, que Ele te segura nos braços, ao invés disso, você vai se sentir indigno da presença de Deus. Percebe como isso é profundo? Existe uma motivação por trás de Davi pedir isso para Deus, porque ele quer que tudo aquilo que às vezes não está consciente em Davi, mas que desagrada a Deus, para que isso venha à tona e Davi tenha a oportunidade de uma mudança, um posicionamento, mudar o rumo da sua vida. Essa é a intenção por trás do pedido de Davi ao solicitar para que Deus sonde os seus pensamentos e o seu coração, certo? O segundo ponto, ele caminha nessa mesma direção. Eu vou falar aqui um versículo que a gente encontra em Mateus 16, versículo 24. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser um dos meus seguidores, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu digo para você que é impossível a gente caminhar o caminho de outra pessoa. Eu digo no sentido de que é impossível você andar com os pés daquela pessoa. Você até pode tentar calçar o sapato dela, né? Tanto é que a gente usa muitas vezes essa expressão. Eu vou dar para ele o sapato que eu estou usando para ele ver a pedra que está no meu sapato e sentir o que eu estou sentindo. Mas isso não é o que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui é que nós não podemos caminhar através da vida de outra pessoa. A gente tem que dar os nossos próprios passos. Então, não é porque o teu pai, a tua mãe, o teu avô, vó, bisavô, ancestral, não é porque Abraão fez alguma coisa excepcional que você se torna excepcional por causa disso, de forma alguma, né? Tem até uma expressão que a gente usa muitas vezes, é que Deus não tem netos, né? Só tem filhos. Então não adianta você viver pela fé de outra pessoa, você tem que viver pela tua fé. Agora, olha só o que ele diz ali. Se alguém quer ser um dos meus seguidores, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente tem que estar disposto a ser trabalhado naquilo que Deus quer que nós sejamos trabalhados. Tudo o que você viveu até hoje faz parte de, de uma história. E essa história Deus leva em consideração. Ele quer usar você da maneira como você é, com tudo que você viveu, para que outras pessoas sejam impactadas pelo amor dele através da tua vida. Então, quer seguir Jesus? Jesus, ele deu daquilo que ele tinha da fonte direta dele, que era o próprio Deus. A nossa fonte direta também é o próprio Deus. Porém, primeiro nós vivíamos em pecado. Depois nós fomos alcançados pela graça de Deus através de Jesus Cristo e nós fomos resgatados. A partir desse momento não é mais a nossa vida, é a vida de Jesus que nós temos que viver. Porque nós devemos a Ele a nossa vida. Que nem Paulo diz, né? A vida que eu vivo não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então eu quero dizer para você que da mesma maneira, com as dificuldades que você enfrenta no teu dia a dia, você deve negar a tua vontade como se ela fosse soberana e entender que existe algo por trás. Lembra daquele outro versículo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que estão chamados segundo o seu propósito. Então, se você está passando pela situação que for, Deus permite isso. E detalhe, não é além das tuas forças. Tem um propósito por. E, em última instância, o propósito maior de todas as coisas que acontecem conosco é para que Deus seja glorificado. Certo?
O terceiro ponto é que nós vamos crescer na vida, a gente avança níveis. Eu já falei várias vezes para vocês que não existe um momento em que você chega no patamar, uau, agora eu sou o crente. E não tem mais nada para eu aprender, não tem mais nada para eu mudar. Eu cheguei onde é o máximo. Olha, eu vou dizer para você que todos aqueles que chegaram no máximo, eles não estão aqui na Terra para contar a história. Eles já foram arrebatados, porque o dia em que nós estivermos prontos para sermos levados aos céus, Deus nos chama. Nesse momento nós estamos prontos. E aí não interessa mais a tua parte física, a tua parte financeira, a tua parte estrutural, nada disso interessa, porque você é revestido de algo novo. E lá no céu você não vai ter necessidade desse corpo que é corruptível, que deteriora, que envelhece. Entende? Então, existem etapas que nós passamos. Olha só que interessante esse versículo que eu vou compartilhar com você, que você pode encontrar ali em Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Então o Senhor respondeu: você precisa se arrepender. Só assim você continuará sendo meu profeta. Se você te disser palavras de valor e não inúteis, será o meu porta-voz. O povo se voltará para você, mas você não deve se voltar para ele. Trocando em miúdos, não adianta falar besteira. Você tem que se arrepender. E Deus está falando isso para o profeta Jeremias. E aí, quem de nós é estranho para essa expressão que eu vou te dizer? Eu falo o que eu tenho que falar. Se eu não falar, não sou eu mesmo. Doa a quem doer. Já ouviu uma coisa mais ou menos assim? Talvez você já tenha falado algo assim. Olha só uma outra que eu preparei aqui. Isso é demais para mim. Deus quer minha ruína. Gente, não é assim. Nenhum lugar diz que Deus é o tentador. Não, ele nos prova com o objetivo de sermos aprovados e não reprovados. Então, essa expressão de que Deus quer a tua ruína, sai. É você que quer a tua ruína se você não quer aprender aquilo que Deus quer te ensinar. Tá entendendo? Olha só a próxima aqui, ó. Eu aguento ou pelo menos aceito qualquer coisa ou circunstância, exceto isso ou aquilo. Então, você está dizendo assim, ó, que Deus é teu vassalo, tá? Porque você está no controle da tua existência e você aguenta tudo, exceto isso ou aquilo. Olha, tudo bem, desde que eu não precise de, sei lá, qualquer coisa, tá? Eu não quero ser dependente de outras pessoas. Seja fisicamente, financeiramente, psicologicamente, etc. Tudo que é mente na vida, tá? Quem é você para determinar uma coisa dessa para Deus? Você é criatura, eu sou criatura, nós somos criatura, feitura de Deus e para a glória dele. Então não cabe a nós dizer que a gente aguenta qualquer coisa menos isso e aquilo. Deus sabe, conhece os nossos limites. Nós é que precisamos conhecer os nossos limites. É nós que precisamos aprender até onde nós podemos ir. Deus, ele é justo e ele é fiel e não permite que nada aconteça além das forças que nós aguentamos, além daquilo que nós podemos suportar, e o objetivo é que nós possamos aprender algo novo, para que nós sejamos lapidados, que nosso caráter seja cada vez mais parecido com o caráter de Cristo. Você entende isso? Se você não entende, eu vou falar de novo, olha. Não existe essa coisa de você dizer que você tem que dar permissão para Deus fazer as coisas. Não, Deus ele é soberano, certo? A única maneira da gente falar que nós damos permissão é quando nós decidimos que Deus é o dono da nossa vida. Aí sim, essa permissão nós damos. O restante, Deus é soberano. Se nós queremos ou não que Ele governe nossa vida,
não muda quem Deus é e não muda a maneira como Ele nos trata, certo? Tudo parte do ponto de que você arrepender, mesmo esses pensamentos que te põem num patamar superior, você entende? Então, se o profeta deve se arrepender, por que você e eu não deveríamos nos arrepender também de tantos pensamentos ou atitudes, falas que nós temos? O quarto ponto, né? Aliás, uma coisa que eu quero citar antes. Essas frases que eu falei para você, tem outra assim, ó. Eu estou no meu direito e vou até o fim, custe o que custar. Quem mandou mexer comigo? Olha só, até meteu medo, não meteu? Olha só. Expressões assim, elas são de caráter rebelde. Elas são uma afronta, mas elas também identificam pessoas que podem estar profundamente machucadas. Talvez alguma coisa aconteceu na vida dessas pessoas que elas foram tão oprimidas ou tão cortadas que para que ninguém mais as oprima ou para que ninguém mais corte as suas asas, então elas se colocam no papel de ser o opressor ou aquele que corta as asas. Percebe? Isso é um reflexo de uma dor profunda, mas que Deus também quer tratar a vida das pessoas. Então, dor não é desculpa ou justificativa para não ser tratado. É um indício, é um pedido de socorro do nosso espírito, da nossa alma, de que nós queremos ser libertos disso que nos acorrenta no passado. Você precisa se arrepender, que Deus fala para Jeremias. Ou você fala e age da maneira certa, ou não poderá ser meu porta-voz. Isso quer dizer que se nós não nos arrependermos, se nós não tomarmos posicionamento, a gente não tem moral para dizer que a gente é cristão. O fato de a gente se posicionar ou de a gente se arrepender não nos torna perfeitos, porém nos torna lapidáveis, nos torna trabalháveis, ensináveis. Pense um pouco sobre isso. Agora, o quarto ponto é um que eu dei uma pincelada antes, é que a gente precisa compreender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Olha só, o Salmo 105, o último versículo que a gente leu. Deus fez tudo isso para que os israelitas obedecessem fielmente aos seus mandamentos e guardassem as suas leis. Aleluia! Assim que diz ali. Então, se tudo coopera para o bem, então a gente pode entender que as coisas desagradáveis também cooperam para o nosso bem. O que você imagina que estava acontecendo com o povo hebreu enquanto eles estavam no Egito? Todos eles eram fiéis a Deus? Todos eles se mantinham firmes às suas origens? Ou você acha, você vê, você sabe que eles já tomavam filhas de egípcios como esposas, ou davam suas filhas como esposas aos egípcios? Já havia mudança, já havia contaminação. Eu estou falando contaminação espiritual, tá bom? Porque não existe esse negócio de não poder misturar tribos, raças, povos. Agora, o nosso Deus é um só. E Deus não divide a sua glória com ninguém. E o mandamento que a gente lembra nesse momento é que não terás nenhum outro Deus assim. Certo? Então, tudo aquilo que ocupa lugar de Deus em nossa vida passa a se tornar um ídolo. E esses ídolos, às vezes, são os que. Às vezes, as situações desagradáveis vivem. Você
que eu vivemos, elas passam a se tornar como se fosse uma regra na nossa vida. E a gente prefere continuar vivendo dessa maneira doentia do que experimentar uma mudança e sentir a dor dessa mudança, entende? Então, isso acaba sendo uma zona de conforto desconfortável. Faz sentido para você? Você está vivendo uma situação hoje que você não gosta, que você não vê a hora de mudar, mas que no fundo, ela só não muda porque você não deu o primeiro passo ainda? Então você está numa zona de conforto desconfortável. E é isso que estava acontecendo com o povo egípcio aqui. Eles já estavam chorando as suas pitangas porque elas estavam se sentindo, essas pessoas estavam se sentindo oprimidas pelo povo egípcio. E nessas horas da dor, a gente sempre recorre a Deus, né? Ó Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que eu? Eu fiz tudo certinho. E a gente tem tantas justificativas para dar, mas às vezes o fato é que nós é que não queremos tomar a iniciativa da mudança. E aí, aquilo que nós sabemos que temos que fazer, nós não fazemos, aquela situação acaba se tornando cada vez pior. Quando a gente fala que a nossa vida é um processo e nós passamos vários níveis, sempre lembre que Deus não tem nenhuma intenção em reprovar você. Ele quer que você seja cada vez mais maduro espiritualmente. Que a experiência de vida que você tem seja cada vez mais completa a ponto de influenciar positivamente a vida de outras pessoas. Então, não é uma ação para te reprovar, e sim para te aprovar, para te tornar apto a um nível superior, a um nível mais elevado. Lembre, uma vez usei um exemplo do funil. Você sabe que o funil é mais ou menos assim, esse formato, né? Essa distância entre as duas partes de cima, ela é muito maior que a distância da parte de baixo. Você entende isso? Então, aqui existe a linha da responsabilidade. E aqui existe a linha da nossa maturidade. E o nível do líquido que está dentro, digamos assim, é a nossa liberdade, certo? Então, se nós queremos mais liberdade, então o líquido tem que estar aqui em cima, tem que ter mais responsabilidade, mais maturidade. Se essa regra, ela é obedecida, então nós crescemos. Quer ter mais liberdade? Você está subindo de níveis. Você precisa ter mais maturidade. Para ter mais maturidade, você tem que viver experiências diferentes, situações mais difíceis para resolver. É isso que a gente vê nesse quarto ponto falando. Agora, o quinto e último ponto é que nós temos recursos abundantes à nossa disposição. O detalhe é como usar esses recursos que Deus coloca à nossa disposição. Olha só, em Romanos 12:12, Paulo fala assim, ó, fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. Você gosta desse versículo? Alguém já falou ele para você? Você já leu e tomou ele para si? Fiquem alegres na esperança, pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. Tem uma outra versão aqui que eu vou ler. Vamos lá, Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Você conhece, ou pelo menos já relembrou esse versículo agora. Agora vamos fazer uma brincadeira. Vou fazer uma brincadeira com você usando esse versículo. Vamos mudar as coisas? Olha, seja paciente na oração, alegre na dificuldade e perseverante na esperança. Não, eu vou
Alegre na dificuldade. Eu estou feliz que eu estou passando esse aperto, porque lá no céu eu vou ter galardões à minha espera. E paciente na oração é porque a tua oração é tão comprida que às vezes nem você tem paciência, que é tão repetitiva que é. Isso para mim soa como um voto de miséria. É vida de miséria. Olha só. Paciente na oração quer dizer que você é tão repetitivo que você mesmo dorme ouvindo você orar. Alegre na dificuldade. Não é para a gente ser alegre na dificuldade. O que Paulo fala aqui é para nós sermos pacientes na dificuldade. Ninguém gosta de dificuldade. Então a gente não precisa se enganar achando que dificuldade é bom. Bom não é. Nenhuma dificuldade é boa. Ela serve para o bem, mas ela não é boa não. Olha só uma outra frase aqui, ó. Seja perseverante na dificuldade, alegre na oração e paciente na esperança. Olha só, seja perseverante na dificuldade, alegre na oração e paciente na esperança. Uma outra maneira de falar essa mesma frase que eu acabei de falar é: eu vou fazer do meu jeito, afinal de contas a vida é minha. Certo? Percebe como as coisas são? Deus coloca pra gente inúmeras ferramentas, armas, estratégias para nós vivermos a nossa vida de uma maneira plena. Ele quer que você e eu tenhamos uma vida abundante. Então, nós podemos usar as ferramentas certas da maneira certa. Ser paciente, ser alegre na esperança, paciente na dificuldade e perseverante na oração. Oração é a tua comunhão constante com Deus. Persevere, persevere. Paciente na dificuldade, olha, tudo passa. Se você está bem agora, olha, isso também vai passar. Se você está mal agora, isso vai passar em algum momento também. E alegre na esperança. Qual é a esperança? Cristo veio, morreu e ressuscitou para me salvar, para que eu e você sejamos filhos, aceitos como filhos de Deus e um dia possamos estar com Ele. Certo? Essa é a nossa esperança. Então, para a gente concluir o nosso compartilhamento de hoje, eu acredito que cada um de nós relembrou ou reviveu alguns momentos fortes de nossas vidas, né? E eu também acredito que tentar colocar as coisas de uma maneira mais bem-humorada tira um pouco o peso daquilo que nós estamos relembrando, para ser mais fácil a nossa compreensão, certo? Então, isso tudo não diminui a importância de nós decidirmos sair da nossa zona de conforto, por mais desconfortável que seja. Então, relembrando uma das expressões que eu mais uso, né? Ou a nossa vida espiritual está em crescimento, ou a nossa vida espiritual está em declínio, certo? Então você precisa pensar. Você nunca vai chegar num momento tipo, agora eu estou 10. Não. Se você achar que está 10 é porque você já está caindo de novo. Eu quero orar por você, quero que você ore junto comigo nesse sentido. Senhor nosso Deus, obrigado, porque a tua palavra ela sempre vem em momento oportuno, vem de encontro às nossas necessidades. Em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor abençoe a todos nós, que a nossa vida seja um constante crescimento, mudanças de nível, para que nós possamos cada vez ser mais parecidos com Jesus, que nós possamos cada vez mais refletir o Senhor através de nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, eu quero lembrar a vocês que durante a semana a gente tem nosso estudo de célula, pequeno grupo.
Por enquanto está acontecendo online, às quartas-feiras. Nós juntamos todos os grupos, né, os de terça e quarta-feira, nós juntamos. Então, numa sala do Zoom, nós compartilhamos desse tempo. E eu convido você a participar. Para saber o endereço certinho, você pode entrar na nossa página, metodistoberaba.com.br, e ali na parte de baixo você vai ver uma parte escrita assim, acontece aqui. Ou então próximos eventos, você vai ver ali vários eventos de calendário. Ali você vai encontrar o horário e o link para você acessar o tudo. Quarta-feira à noite, também a escola bíblica dominical, que acontece domingo pela manhã, e os links do nosso culto online, que temos na quinta-feira à noite, às 19 horas, também no domingo à noite, às 18h30. E se essa mensagem tocou o teu coração e você quer tomar um posicionamento a respeito disso e gostaria de compartilhar esse posicionamento que você tomou, você pode, tem um espaço específico para isso em nosso site. Não se preocupe, os seus dados são sigilosos, somente eu tenho acesso a essas informações. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu não quero que você ande sozinho nessa jornada. Eu quero poder orar com você, caminhar junto com você. Ok? Então, tenha uma abençoada semana. Nós nos encontramos de novo quarta, na domingo. Grande abraço.